Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio da nossa nova série, Conhecendo os Evangelhos. Hoje, vamos mergulhar fundo no Evangelho de Mateus. Já se perguntou, por que esse livro é o primeiro do Novo Testamento? Ou o que o torna tão especial? Fica comigo que hoje a gente vai descobrir tudo isso e muito mais. Para começar, quem foi Mateus? A tradição nos diz que ele era um cobrador de impostos, também conhecido como Levi. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos não eram muito populares. Eles trabalhavam para o Império Romano e muitas vezes eram vistos como traidores pelo seu próprio povo. Mas a história de Mateus é uma prova incrível do poder da transformação. No capítulo 9 do seu próprio Evangelho, ele narra o momento em que Jesus o chama. Jesus passa por sua coletoria, olha para ele e diz simplesmente, siga. E Mateus, sem hesitar, se levanta, deixa tudo para trás e segue Jesus. Que mudança de vida radical, não é mesmo? De um homem focado em riquezas terrenas para um dos 12 apóstolos, um seguidor dedicado de Cristo. Agora vamos falar sobre o Evangelho em si. Porque ele está no início do Novo Testamento. Uma das razões é que o Evangelho de Mateus serve como uma ponte perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi escrito principalmente para um público judeu, pessoas que conheciam profundamente as escrituras hebraicas, o que nós chamamos de Antigo Testamento. Mateus estava determinado a mostrar aos seus leitores que Jesus era o Messias prometido, o cumprimento de todas as profecias. Você vai notar que, ao longo do livro, Mateus usa a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta mais de uma dezena de vezes. Ele conecta meticulosamente os eventos da vida de Jesus, seu nascimento virginal, sua fuga para o Egito, seu ministério na Galileia, menos com as antigas profecias. Por exemplo, ele cita o profeta Isaías, ao falar do nascimento de Jesus de uma virgem, e o profeta Oséias, quando a Sagrada Família retorna do Egito. Essa era a maneira de Mateus dizer ao seu povo: vejam, aquele que esperávamos por séculos, finalmente chegou. É Jesus de Nazaré. Outra característica marcante do Evangelho de Mateus é a sua estrutura organizada. Mateus organiza os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos, o que alguns estudiosos acreditam ser uma referência aos 5 livros de Moisés, a Torá, que é a base da fé judaica. É como se Mateus estivesse apresentando Jesus como o novo Moisés, aquele que traz a nova lei, não para anular a antiga, mas para completá-la em sua plenitude. O primeiro e mais famoso desses discursos é o Sermão do Monte, que vai dos capítulos 5 a 7. É aqui que encontramos as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Encontramos também a oração do Pai Nosso e a regra de ouro. Tudo o que vocês querem que os homens lhes façam, façam também a eles. O Sermão do Monte é um resumo poderoso da ética do reino de Deus. Não é apenas sobre regras externas, mas sobre uma transformação interna do coração. Jesus nos chama a ir além da letra da lei, a amar nossos inimigos, a perdoar e a buscar a justiça de uma forma radical. O segundo grande discurso está no capítulo 10, onde Jesus envia seus 12 discípulos em missão. Ele lhes dá autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todas as doenças e enfermidades. É um discurso muito prático, cheio de instruções e avisos sobre os desafios que eles enfrentariam. Jesus os prepara para a perseguição, mas também os encoraja a não ter medo, pois o Pai Celestial cuida até mesmo dos pardais, quanto mais deles. Depois, no capítulo 13, temos o discurso das parábolas. Jesus usa histórias simples do dia a dia, menos como um semeador, um grão de mostarda, uma pérola de grande valor, para explicar os mistérios do reino dos céus. As parábolas são geniais, porque elas tanto revelam a verdade para aqueles com o coração aberto, quanto a escondem daqueles que são orgulhosos e resistentes. Elas nos forçam a pensar, a refletir sobre nossa própria vida
e nossa resposta ao Evangelho. O quarto discurso, no capítulo 18, foca nas relações dentro da comunidade da igreja. Jesus ensina sobre a humildade, comparando-a à de uma criança. Ele fala sobre o perdão, contando a parábola do servo que não quis perdoar, mesmo depois de ter sido perdoado de uma dívida imensa. A mensagem é clara. Como fomos perdoados por Deus, também devemos perdoar uns aos outros 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Finalmente, o quinto discurso, conhecido como o Discurso das Oliveiras. Nos capítulos 24 e 25 trata dos últimos tempos e da segunda vinda de Cristo. Jesus fala sobre sinais, tribulações e a importância de estarmos vigilantes e preparados. É aqui que encontramos as parábolas das 10 virgens e dos talentos, que nos lembram da necessidade de vivermos fielmente enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor. Esse discurso termina com a poderosa imagem do julgamento final, onde o rei separa as ovelhas dos bodes com base em como trataram um destes meus pequeninos irmãos. É um chamado forte à ação, à caridade e ao cuidado com os necessitados. Além desses 5 discursos, o Evangelho de Mateus nos dá uma visão única de Jesus. Ele é apresentado como o rei messiânico, o filho de Davi. A genealogia, logo no início do livro, traça a linhagem de Jesus desde Abraão, passando pelo rei Davi, estabelecendo seu direito legal ao trono de Israel. A visita dos magos do Oriente que vêm adorar o rei dos judeus, que acaba de nascer, reforça essa imagem. Ao mesmo tempo, Mateus enfatiza a autoridade de Jesus como mestre e legislador. Ele cura-o com uma palavra, acalma a tempestade, perdoa pecados, demonstrando seu poder divino sobre a natureza, a doença e o próprio pecado. Sua autoridade é suprema. E o que dizer sobre a igreja? O Evangelho de Mateus é o único que usa a palavra igreja, ou eclesia, em grego. No capítulo 16, temos um momento crucial. Jesus pergunta aos seus discípulos: "E vocês? Quem dizem que eu sou?" Pedro faz sua famosa confissão: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Em resposta, Jesus diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Isso mostra a intenção de Jesus de estabelecer uma comunidade de seguidores que continuaria sua missão no mundo. E essa missão é resumida nas palavras finais do Evangelho, a grande comissão. Após sua ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos em uma montanha na Galileia e lhes dá sua ordem final: "Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei." E ele termina com uma promessa que ecoa através dos séculos, uma promessa que é para cada um de nós hoje: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Que promessa maravilhosa! O Rei soberano, o Mestre com toda a autoridade, promete sua presença constante conosco enquanto realizamos sua obra. Então, ao ler o Evangelho de Mateus, lembre-se: você está lendo o testemunho de uma testemunha ocular, um homem cuja vida foi virada de cabeça para baixo por um encontro com Jesus. Você está lendo uma ponte entre o Antigo e o Novo, uma prova de que Jesus é o Messias esperado. Você está mergulhando nos ensinamentos do maior mestre que já existiu, organizados de forma a nos ensinar sobre a ética do reino, a missão, os mistérios, a comunidade e o futuro. O Evangelho de Mateus nos desafia a reconhecer Jesus como nosso Rei, a nos submetermos à sua autoridade, a vivermos seus ensinamentos em comunidade e a participarmos da sua missão global. É um livro rico, profundo e transformador. Espero que essa visão geral tenha despertado em você a vontade de ler ou reler o Evangelho de Mateus com um novo olhar. Cada capítulo tem tesouros a serem descobertos. Muito obrigado por me acompanhar.
neste primeiro episódio. No próximo, vamos explorar o Evangelho de Marcos, um evangelho de ação e ritmo acelerado. Não perca! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios da nossa série Conhecendo os Evangelhos. Deixe nos comentários qual é a sua passagem favorita de Mateus. Um grande abraço e até a próxima.